Meus queridos amigos, aos aos quais eu devo a honra e a satisfação de vir acompanhados aqui no meu canal do YouTube, meus vídeos, eu vim aqui fazer um reconhecimento público. No dia 31 de março de 2025, 61º aniversário do golpe de 1964, civil-militar da extrema-direita e com grande colaboração dos Estados Unidos, pelo menos uma comemoração importante que continua sendo feita a esse golpe foi vetada pela justiça e cumprida pela autoridade policial. É o seguinte, meus caros, vi a notícia de que a 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, que adota o nome de Brigada 31 de Março, em homenagem aos golpistas de 64, foi proibida de fazer a comemoração que faz há 61 anos. Comemorou, inclusive, no ano passado, os 60 anos. Nessa ocasião, a Folha de São Paulo registrou essa notícia e alguém moveu um processo no Ministério Público, esse processo federal, e esse processo, justiça seja feita ao diretor da MPF, Paulo Gonet, que eu tenho criticado muito, proibiu uma festa em que ela adotava o nome de Brigada 31 de Março e divulgava um manifesto dizendo que essa brigada tinha um papel decisivo e corajoso na eclosão da Revolução Democrática. Revolução Democrática, uma ova, não foi revolução, muito menos democrática. Ao contrário, foi um golpe de Estado civil-militar, e que depois os militares se assenhoraram sozinhos do golpe, expulsaram os civis, inclusive puseram muitos na oposição e respondendo a processos, mas a verdade é que o Brasil passou por vários presidentes da República depois da democracia, da Constituição de 88, e em vários quartéis, comandantes escreveram manifestos sobre a grande colaboração à democracia que foi dada por os golpistas comandados pelo general Olímpio Mourão, que saiu exatamente dessa brigada para ir até o Rio de Janeiro, dando uma espécie de sinal de partida para os golpistas de março, abril de 64. Né? Bem, meus caros, eles foram proibidos, porque a Folha deu essa notícia, alguém moveu a ação e o Ministério Público proibiu os membros dessa brigada golpista se manifestarem mais uma vez e botando a democracia no meio. Né? Olha aqui, isso aconteceu um dia depois, numa manifestação que a esquerda fez de apoio aliás, foi uma manifestação contra a possível anistia dos vândalos tratados como golpistas em 8 de janeiro de 2023, e que levou um público de 6.600 bravos companheiros de batalha democrática à Avenida Paulista, que alguns dias antes tinha recebido, segundo cálculos de órgãos autorizados para isso, 3 vezes mais, mas mesmo assim também um número pequeno, de manifestantes pró-Bolsonaro e pró-anistia dos bolsonaristas. Né? Essa anistia ela se refere especificamente aos vândalos acusados agora de golpistas, mas não aos militares acusados de prisões arbitrárias, tortura e morte de esquerdistas pelos golpistas e poderosos de 64, especialmente nos anos 70. A Justiça homologou o pedido feito pelo MPF, parabéns Paulo Gonet, e
2025 passou a ser o primeiro ano de um desafio que eu pus aqui. A democracia poderia até falar em seu santo nome, se por acaso parassem essas manifestações em relação ao golpe de 64 como contribuição à melhora da democracia, né? O presidente Lula não participou da convocação. O presidente Lula não dá ocasião a falarem dele, né? Então ele pulou fora, né? Essa organização foi feita por grupos como a chamada Central de Movimentos Populares, movimentos como o Brasil Popular e o Povo Sem Medo, sob a chefia de 3 militantes de esquerda. Boulos, o candidato derrotado em São Paulo pelo Ricardo Nunes, na prefeitura, na eleição municipal, Érica Hilton e Lindbergh Farias. O Lula e o governo de esquerda ficaram de fora completamente, né? Pois bem, aproveito então essa ocasião para... Aliás, o Lula disse que a manifestação de direita teve grande adesão, o que não é verdade, não sei se foi ironia. Lula não é muito treinado na ironia, não, né? Pois bem, meus amigos, a verdade é que nós estamos agora contra a anistia geral. Mas a anistia que mais me incomoda é a anistia que foi dada em 79 para que os civis assumissem o poder e então fizeram uma anistia generalizada para torturadores, assassinos, autores de prisões ilegais e tal. Isso vem sendo discutido ao longo do tempo. A última decisão dada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal foi de um relatório do ministro Eros Grau, que tinha herdado o processo do ministro Zavascki, Teori Zavascki, do ministro que morreu lá num acidente, lá no mar, né, no helicóptero lá em Angra dos Reis. Pois mas se reconheceu que a anistia foi dada num pacto político e que não havia o que fazer. Só que de lá para cá, 61 anos, muita água passou sob a ponte, né? E organizações de presos políticos, de vítimas da tortura e da morte indiscriminada, conseguiram, com militância de políticos de centro, de esquerda, a definição pela Justiça Internacional de que crimes contra a humanidade não podem ser beneficiados por anistia. O maior torturador que ficou mais famoso, né, o Carlos Brilhante Ustra, morreu e não foi punido, mas respondeu na Comissão da Verdade, convocada por Dilma Rousseff, inclusive enfrentando um dos seus torturados, o ex-vereador Gilberto. E sob presidência de uma ex-torturada, Dilma Rousseff. Bom, atualmente há processos no Supremo Tribunal Federal de denúncias do Ministério Público Federal do Rio e do Ministério Público Federal do Pará. A do Pará foi apresentada em 2015 contra os tenentes-coronéis do Exército Lício Augusto Ribeiro Maciel, acusado de matar em 1973 um comunista, um preso de esquerda. Em 19 de fevereiro de 2025, esse processo foi reaberto por seu relator, o ministro Flávio Dino, que, como se sabe, é militante do Partido Comunista do Brasil. Os processos vão analisar se a anistia pode ser conferida aos chamados crimes permanentes, como sequestro, ocultação de cadáver, caso específico do processo do Rubens Paiva, que inspirou o brilhante livro do filho dele, né, o Marcelo Rubens Paiva, e o filme do Valtinho Salles, do qual a atriz
que interpreta a protagonista, né, a viúva de Rubens Paiva, a filha de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, ganhou o Oscar de melhor atriz este ano lá em Hollywood, né? O que é certo é que os filhos de Rubens Paiva e de Vladimir Herzog, outra vítima da ditadura, foram convidados para assistir à abertura do processo em que os vândalos estão sendo transformados em golpistas para serem punidos pelo crime de golpe de Estado, né? Isso aí é uma solenidade inócua e inútil, porque, na verdade, o que o Brasil precisa, essas famílias principalmente, mas também todo o Brasil, é que, afinal, o Supremo julgue definitivamente se as acusações de crimes contra a humanidade poderão ser anistiadas ou não. Porque ainda há, por exemplo, o comandante Belham, o general Belham, marechal, aliás, está vivo, recebendo R$41 mil de pensão por mês, e vivo e isento de qualquer crime, quando foi ele que comandou o assassinato de Rubens Paiva. Bom, eu quero dizer que eu reconheço que até que, enfim, apesar de vários pesares, principalmente da censura promovida pelo próprio Supremo, na nossa liberdade de opinião, pelo menos não comemoramos mais um golpe contra a democracia como uma contribuição à democracia. Já é pelo menos um louvor à inteligência nacional, não é verdade? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!